Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui demonstrar minha satisfação, estar podendo contribuir um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos nossos anos de educação, de ensino, trabalhando também um pouco que fuçando, ou usar um termo aqui que é bulindo aqui na internet, descobrindo ferramentas novas, coisas novas, e poder estar trazendo também um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos dando aula para vocês, tá? Então, espero que a gente possa contribuir um pouco mais com as nossas metodologias de sala de aula, com a nossa oficina de hoje, cujo tema, que é o tema de avaliações, né? Um tema que faz parte da nossa atividade corriqueira como professor, e é um desafio também, um desafio a mais que nós estamos passando nesse período novo, nessa novidade aí na nossa vida profissional, que nós estamos tendo que nos adaptar, que é a aplicação de atividades, seja valendo nota ou não, para as nossas turmas. E aqui nós vamos apresentar a mesma possibilidade, fazer uma prova e também fazer questionários como atividade dentro das ferramentas do Google. E esta ferramenta vinculada ao Google Classroom, que é onde nós vamos organizar nossas turmas na forma de diário, relacionar os nossos alunos e tudo mais. Boa tarde a todos. Vamos explorar um pouco do formulário do Google, que é uma ferramenta bem útil, não só para avaliação, como para algumas coisas que você possa querer realizar de forma pessoal ou até mesmo acadêmica. Como o Giovanni falou, vamos focar muito em relação ao Classroom, que seria a questão de fazer atividades com ela, ou seja, atividades e autocorreções, mas também vamos explorar um pouco para ser realizado como pesquisa, ou seja, vamos usar um pouco das aplicabilidades que você pode ter com ele, tanto para a questão de ensino como para algumas pesquisas, ou particular ou envolvendo a academia. Obrigado, e agora é contigo, Giovanni. Pronto, vamos lá então. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Pronto, então vamos lá. Eu vou abrir aqui uma nova aba, já que eu estou apresentando a tela, certo? Dentro dessa nova aba, eu vou entrar no meu Google normal, e dentro do Google, eu vou nos aplicativos, lá para o Google Drive. Vou tentar ver se ele abre aqui num tempo não tão ruim. Clica aqui na foto e você vai selecionar a conta na qual você quer criar a prova, quer criar a atividade. No caso, eu vou criar na minha conta @acadêmico. Automaticamente ele vai abrir uma nova aba, onde vai permanecer a aba anterior e vai abrir a aba com a conta que você está acessando agora. Se você não for usar nada da conta anterior, você pode fechar para você não confundir qual conta você está usando. Então, você tem aqui a aba que você está usando, o Google Drive, dentro da sua conta @acadêmico, certo? Primeira coisa a ser feito aqui, ainda está abrindo aqui os meus arquivos, as minhas pastas que eu tenho, mas a primeira coisa que nós vamos fazer nessa tela é clicar em novo, e nós vamos criar uma pasta, onde dentro dessa pasta nós vamos elaborar todas as provas que nós vamos utilizar, em qualquer que seja a turma. Vai ser uma espécie de biblioteca de provas. Então, inclusive, eu estou utilizando esse nome para minha pasta. Então, você clica em novo, pasta, e vai escolher um nome, biblioteca de provas, ou arquivos de provas, você escolhe o nome aí que você acha melhor. Eu não vou criar, porque eu já criei essa pasta previamente, até para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas você escolhe o nome, clica em criar, e automaticamente você vai ter uma pasta com esse nome dentro do seu Google Drive, tá? Então, ó, criamos uma pasta biblioteca de provas. Criado a pasta biblioteca de provas, eu vou clicar 2 vezes nela com o botão esquerdo para abrir a pasta. E dentro dessa pasta, nós vamos criar a nossa prova. Isso aqui é uma prova que eu já tinha criado, testando, preparando essa oficina para vocês. Mas nós vamos criar agora uma nova prova, um novo arquivo que pode servir como prova, como um questionário, como uma pesquisa de satisfação, como uma coleta de dados de pesquisa, de trabalho de pesquisa. Então, vocês podem usar o formulário para todas essas finalidades, tá? Nós vamos aqui em novo. Não está aparecendo a opção formulários, mas você clica aqui em mais, você posiciona o mouse em mais, e vai aparecer a opção formulários Google. E é essa opção que você vai clicar. Veja que quando você clica em formulários Google, automaticamente ele já abre o formulário que você vai utilizar para elaborar a sua prova, ok? Pois vamos lá.
Dentro do nosso formulário, nós temos a opção do nome do arquivo, do nome do formulário, que normalmente é para ser o mesmo, e nós temos algumas outras funções que eu vou apresentar para vocês. Primeira coisa que você deve fazer, escolher o nome do seu formulário. Vamos supor que eu esteja elaborando a minha AP1 de Física 2, ou seja, para as turmas de segundo ano, tá? E essa prova de Física 2, eu vou utilizar para todas as minhas turmas de Física 2, seja meio ambiente, seja agropecuária, seja qualquer agroindústria, qualquer turma que eu tenha de Física 2, eu posso utilizar esse arquivo, esse mesmo arquivo, para a prova deles. Professor, mas aí pode ser que os alunos tenham acesso a essas provas. No mundo virtual, nós temos como ferramentas que possibilitam dificultar alunos terem acesso a provas sem ser no momento da aplicação. Por exemplo, nas nossas turmas presenciais, a gente entra de turma em turma aplicando a prova. Então, normalmente, eu, por exemplo, crio modelos de provas diferentes para turmas diferentes, ou até modelos diferentes para misturar na mesma turma. Aqui não é necessário, você pode criar uma mesma prova e aplicar essa prova no mesmo horário para todas as turmas. Então, a questão do vazamento, da disponibilização de perguntas para outros colegas, diminui significativamente, já que você pode aplicar essa mesma prova para diversas turmas ao mesmo tempo, ok? Então, estou criando a minha prova AP1 de Física 2. Na descrição desse formulário, eu posso colocar algumas orientações para os alunos. Por exemplo, a prova, a atividade é individual. Existe um prazo para responder. E você terá apenas uma chance de resposta. Pronto. Então, você já pode colocar aqui algumas orientações para que o aluno possa se orientar, saber mais ou menos o que é que ele deve fazer durante essa prova. É importante também salientar que, como nós estamos utilizando uma ferramenta online, nós não temos um botão para salvar. Automaticamente, ela está sendo salva dentro da sua pasta. Eu vou voltar aqui para vocês verem, ó. Dentro da sua pasta que você criou, Biblioteca de Provas, ela automaticamente está sendo salva. Tudo que eu faço nela, automaticamente ela fica sendo salva, atualizando esse arquivo que nós criamos. Veja que esse arquivo ele está temporariamente sem título, formulário sem título. Você pode vir aqui, copiar o título do seu formulário, e quando você clica aqui no título do arquivo, ele automaticamente já muda para o mesmo título do seu formulário, ok? E lá na pasta, quando você atualizar, você der um F5, ó, ele já vai automaticamente criar o nome, usar o mesmo nome que você criou, AP1 de Física 2, ok? Voltando lá para o formulário. Vamos lá, continuando. Então, nós temos aqui, já definimos o nome do nosso formulário e a descrição. Voltando aqui para cima, nós temos um botãozinho aqui em que ele permite personalizar o tema do nosso formulário. Esse tema nada mais são do que as cores. Por exemplo, essas barrinhas aqui que ficam acima do título, acima de cada pergunta, nós podemos escolher a cor que a gente quer. A cor padrão do IF, por exemplo, é verde. Mas se você quiser adotar uma outra cor, fica à vontade. Uma possibilidade que eu acho interessante, mas aí é questão visual apenas, é você escolher uma imagem para o cabeçalho da sua prova. Então, eu tenho aqui uma imagem que eu já tinha feito o upload, eu não sei se ele vai permanecer com essa imagem aqui, mas você vem, ó, fazer upload, procurar, e aí você vai abrir o seu arsenal de imagens que você tem no seu computador. Ó, todas as pastas do seu computador. Eu estou aqui na minha pasta específica do IFPB, imagens, e eu tenho aqui o cabeçalho que eu uso nas minhas provas do IFPB Campo Souza. Então, eu clico nela, abrir. Como eu estou transmitindo essa tela? Pode ser que ele dê um erro aqui, ó, dê um erro de visualização da imagem, mas mesmo assim você pode confirmar que quando ele fizer o upload, ele vai aparecer normalmente no cabeçalho do seu formulário, tá? Então, vai aparecer aqui a imagem normal, tá aí, o nosso cabeçalho do Campo Souza, ok? Então, e você pode também configurar a fonte do seu formulário. Aqui está uma fonte básica, mas você pode escolher uma outra fonte para mudar e deixar a sua prova
com a sua cara, com a sua personalização. Fechando aqui as opções de tema, ao lado nós temos um olhinho, onde esse olhinho vai lhe permitir você visualizar, ter a visão do que o seu aluno vai ter quando você enviar essa prova para ele. É como se aqui a gente estivesse no editor da prova. E quando você clica aqui no olhinho, você vai ter acesso ao formato que o aluno vai receber. Então, por enquanto, a nossa prova está nesse formato. O aluno vai receber assim, tá? Veja que ele abriu uma nova aba. Então, eu posso fechar e ele vai voltar aqui para a aba em que nós estamos montando, elaborando o nosso teste, tá? Vamos lá, então. Depois que você faz essas configurações, é muito importante que você clique aqui nessa engrenagemzinha, onde você vai configurar o seu formulário. É aqui nessa configuração que você vai dizer se esse formulário vai ser simplesmente um questionário, que você vai usar como tarefa, vai usar como coleta de dados, vai usar como pesquisa de satisfação, ou se você vai usar esse formulário como prova. Onde é que isso vai acontecer? Vamos já ver. Nós temos aqui 3 abas de configuração. A primeira aba, a aba geral, ele permite você optar por coletar os endereços de e-mail ou não das pessoas que você vai querer que submeta a esse formulário. Como nós vamos trabalhar com essa prova com os nossos alunos, é interessante que você colete até para que eles possam receber de volta o seu feedback, para que ele possa receber de volta as notas da prova dele corrigida. Então, é sempre importante coletar esses endereços. Outra coisa que eu também queria comentar é a respeito desse recibo de respostas. Vamos lá. Se você está utilizando o formulário para uma coleta de pesquisa, para uma coleta de satisfação, para um questionário de satisfação, você pode marcar o recibo de resposta sem problema. Porque assim que a pessoa enviar o formulário, ela recebe uma cópia no e-mail dela com as respostas que ela enviou para você. No caso de uma prova, isso não é interessante. Por quê? Porque, digamos, você vai aplicar essa prova em outra turma, em outro momento. Você vai aplicar essa prova em um ano seguinte, em um outro momento. Então, na hora que o aluno responde a sua prova e envia, ele recebe todo o espelho de respostas da prova dele. Fica a seu critério. Mas eu acho que não é interessante optar por esse recibo de respostas. Então, eu deixo desmarcado, tá? Marcando, você tem a opção de sempre enviar ou só se a pessoa quiser receber. Então, você pode deixar aqui sempre, aí todo mundo recebe, ou quando a pessoa termina de preencher o formulário, aparece um botão se ele quer ou não receber esse recibo. E aí fica a critério de quem está respondendo o seu formulário. Eu vou deixar desmarcado, ok? Continuando. Existem 2 opções que, para você optar por elas, é necessário fazer o login. Quem? A pessoa que vai responder. Então, quem vai responder o seu formulário precisa estar logado na sua conta para poder você fazer uso dessas ferramentas. Primeira ferramenta, qual é? Você restringir apenas aos usuários da sua instituição, que no nosso caso é o Instituto Federal da Paraíba. Se você fizer essa restrição, por mais que o aluno tente acessar com sua conta pessoal ou copie esse formulário para que um outro colega responda por ele, ele não consegue fazer isso. Ah, mas ele pode ceder a sua senha da sua conta para outra pessoa. Pode, mas aí ele vai quebrar todo o sigilo da sua conta, a outra pessoa vai ter acesso às notas deles, ao swap e tudo mais, então não é interessante. De qualquer forma, é uma segurança que nós temos, tá? E nós temos também a opção de limitar apenas uma resposta. Se for um formulário de pesquisa, eu acho que não tem problema deixar essa opção desabilitada. Se for uma prova, eu acho que é necessário deixar essa opção marcada, tá? E por fim, ainda nessa aba geral, nós temos os participantes podem editar após o envio. É perigoso, porque ele pode enviar, depois fazer a pesquisa da pergunta, saber a resposta correta e editar. Então não é interessante. E ver o gráfico de sumário e respostas de texto. Também não é interessante, porque ele recebe um gráfico mostrando quais as respostas ele deu para cada pergunta, quantas ele acertou, um gráfico meio que analisando estatisticamente a sua prova. Se for prova, não é interessante. Antes de salvar, nós temos a segunda aba. Segunda aba, durante a execução da prova, o aluno ele pode ver uma barra de progresso, para ele saber se ele está no meio da prova, está no começo, está chegando no fim.
eu acho que não tem problema, é interessante dar essa informação até para o aluno se organizar quanto ao tempo de prova. Também temos a opção, isso aqui é fundamental, de embaralhar a ordem das perguntas. Como eu disse, uma certa segurança que nós temos nas provas virtuais é que ela automaticamente embaralha a ordem das perguntas. Então, mesmo que o aluno mande lá uma sequência de respostas do gabarito da sua prova para outro colega, a prova do colega vai estar com sequência diferente. Por mais que ele possa printar a tela, mandar a foto e tudo mais, não deixe de ser um fator dificultador. Então, é interessante embaralhar a ordem das perguntas, tá? Essa opção, mostrar o link para enviar outra resposta, só estaria habilitada se aqui, na aba geral, eu não tivesse limitado a uma resposta. E aí apareceria para ele um link para ele responder novamente. Como nós limitamos a uma resposta, essa opção nem é dada, porque ele só vai poder responder uma vez, tá? E aqui você tem a opção de personalizar o seu comentário quando o aluno envia o formulário. Enviou o formulário, por padrão ele recebe. Sua resposta foi registrada. Mas você pode personalizar. Tem professores aí que são mais fofinhos e tudo mais, pode colocar, muito bem, você conseguiu, aguarde a sua nota e tal. Então você pode personalizar aí o comentário que você quiser, ok? Indo para a terceira e última aba, é nesta que nós vamos diferenciar o nosso formulário para o que nós vamos utilizá-lo. Se nós vamos utilizá-lo para pesquisa de satisfação, coleta de dados, tarefa de casa, ou se ele vai servir como prova. Veja que como essa opção está desabilitada, nós temos ali simplesmente uma sequência de perguntas, que você vai usar para o que você quiser. Mas quando eu habilito criar um teste, esse formulário, ele passa a ter uma função muito importante, porém só é útil caso você for utilizá-lo como prova, que é a correção automática. Ele corrige automaticamente, dentro de algumas limitações, claro, o teste que você está elaborando. Como eu estou falando, por enquanto, de teste, depois o Adson vai apresentar a possibilidade de uso como formulário de pesquisa e tudo mais, então eu vou deixar habilitada a função criar teste, tá? Essa opção, ela só é útil em Chromebooks, como a maioria de nós não somos usuários de Chromebooks, eu não vou nem comentar a respeito dela, que é a possibilidade de, na hora que ele estiver respondendo o formulário, ele impedir que ele abra uma outra aba, ele impedir que ele saia do formulário e vá para um outro programa. Infelizmente, se nós tivéssemos usuários de Chromebooks, isso seria interessante, mas como nós não temos, não adianta nem a gente comentar. Continuando, liberar a nota. Para liberar a nota, eu também não acho interessante, porque o aluno já tem uma noção de quais respostas ele acertou e quais ele errou. E detalhe, quando a gente elabora uma prova de questões abertas, respostas curtas ou respostas longas, existe a possibilidade de o sistema não conseguir corrigir a contento. Então, você vai precisar fazer uma correção manual, digamos assim. Se você, imediatamente após o envio, liberar a nota, ele pode receber uma nota que não vai ser a sua nota definitiva, porque você ainda vai fazer a revisão manual daquela prova que o aluno enviou. Se você estiver fazendo uma prova simplesmente objetiva, ABCDE, todas as questões, você pode enviar imediatamente, que na hora que o aluno envia, ele já sabe quanto ele tirou. Não tem problema. Mas caso haja necessidade de você fazer uma revisão manual, não é interessante liberar imediatamente. Então, você opta por liberar a nota posteriormente, depois da revisão manual, que é o que nós vamos fazer, tá? Embaixo, nós temos as opções. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas. Se for valendo nota, não acho interessante, porque ele pode transferir para um colega as respostas que ele errou. Então, desmarca. As respostas corretas, o mesmo motivo, eu também desmarco. E os valores é o valor de cada nota, de cada questão. Aí fica a seu critério, se você quer disponibilizar, eu acho interessante o aluno receber esses valores, tá? Esses valores aqui, ele vai receber também os valores de ponto recebido cada questão. Então, se ele souber de quanto ele recebeu, aí não é interessante porque ele vai saber se acertou ou não. Então, vamos desmarcar. Feitas todas as configurações, nós vamos salvar e nós podemos, a partir de agora, começar a elaboração da nossa prova propriamente dita.
Pessoal, aqui, logo após a figura, nós temos o nosso cabeçalho de informações, digamos assim, tá? Aqui ele pergunta se a gente quer alterar as configurações, não precisa, porque as configurações nós já configuramos tudo que a gente queria. E aqui nós vamos ter o nosso banco de questões. O nosso banco de questões ele já começa com a primeira pergunta, certo? Essa pergunta está sem título. Para começar, eu sempre gosto, apesar de que esse formulário vai coletar os e-mails dos alunos que estão respondendo, eu sempre gosto de começar pedindo para o aluno se identificar. Porque por mais que ele esteja usando um e-mail institucional, às vezes você conhece o aluno por um sobrenome, não pelo nome dele que está no e-mail e tudo mais. Então, eu sempre peço para ele colocar o seu nome completo, tá? Para que a gente possa ter. Veja que o sistema, ele usa um processo de inteligência artificial que quando eu coloquei nome completo, ele já alterou o tipo de questão para a resposta curta. Eu vou clicar aqui agora para vocês verem todas as opções, as formas de pergunta que nós podemos incluir no nosso formulário. Eu vou ler, mas nesse momento eu vou explicar para vocês apenas 3 dessas perguntas. O Adson, quando for falar do formulário para ser utilizado como pesquisa de satisfação ou pesquisa de dados, ele vai falar das outras opções, tá? Então, eu vou mostrar aqui 4 opções para vocês. Vamos lá. Primeira opção é a resposta curta, em que eu já estou usando aqui, nome completo, e ele vai colocar a sua resposta. Veja que apareceu aqui embaixo uma função chamada chave de resposta. Como o nome completo não existe uma resposta correta para isso, o aluno vai colocar o seu nome, eu não vou utilizar essa função nesta pergunta. Eu vou deixar lá sem mexer, tá? Mas é aqui que nós vamos dizer para o sistema qual é a resposta correta para essa pergunta, que nessa pergunta agora não tem. Então, já eu apresento para vocês, tá? Essa pergunta também não vale nenhuma pontuação na minha prova, então, 0 pontos. E eu vou tornar essa pergunta obrigatória. O aluno ele tem que responder a esta pergunta para conseguir enviar o formulário. Ele só consegue enviar se ele responder isso aqui. Então, é importante deixar obrigatório, tá? Aqui nós temos o botão copiar, se eu quiser fazer uma outra questão, uma outra pergunta igual a essa, e eu tenho a opção excluir, que eu tiro, eu elimino essa pergunta, tá? Aqui nesses 3 pontinhos, nós temos a questão da descrição dessa pergunta, e aí ela não vai aparecer só alguns esclarecimentos para o aluno, o que é que ele deve responder, então você pode colocar aqui na descrição. Coloque, não esqueça de pôr seu nome completo. Pronto, só para reforçar. E nós temos aqui a validação da resposta, que é a chave de resposta, é a mesma coisa, tá? Então você vai validar aqui a sua resposta ou não. Enfim, desmarquei aqui a descrição para não aparecer, ou se você marcar, ela vai aparecer para o aluno. Fica a seu critério, beleza? Vamos colocar aqui a primeira pergunta, valendo nota no nosso questionário. Cliquei no mais, apareceu aqui um outro bloco de pergunta, e essa minha próxima pergunta, ela vai ser do tipo múltipla escolha, tá? Existe a possibilidade de um parágrafo, que é quando você vai ter uma resposta mais longa, quando você vai pedir para o aluno descrever algo, dar a sua opinião sobre algo, dissertar sobre algo, enfim. Então, é uma resposta mais longa. Vamos aqui primeiro para a múltipla escolha. Dentro da múltipla escolha, a minha primeira pergunta vai ser: quanto é 2 mais 2? Ok? E aí eu tenho como opções. Primeira opção, 2. Posso dar um Enter para poder passar para a próxima opção. 3, Enter 4, Enter 5, Enter 6. Então, eu tenho 6 alternativas de que o aluno pode responder. Venho aqui na chave de resposta e vou dizer para o sistema qual dessas alternativas é a correta. A correta é a alternativa cuja resposta é 4. E vou aqui em cima dizer quanto vai valer do meu questionário essa pergunta. Vamos supor que essa pergunta, vou colocar para ela valer 25 pontos, tá? Vou fazer poucas perguntas e, por serem poucas perguntas, cada pergunta vale mais, tá certo? Aqui no enunciado, deixa eu voltar, ó, terminei de configurar aqui a minha resposta, eu concluo, e aí o sistema, ó, quando eu passo o mouse aqui, ele já sabe que a resposta correta é essa, tá? Vamos lá, então criei aqui a minha primeira pergunta, múltipla escolha.
Vamos agora para a segunda pergunta. Clico aqui em mais, ele vai abrir uma nova caixa. E nessa segunda pergunta, eu vou colocar uma pergunta de resposta curta. Essa pergunta de resposta curta, eu posso perguntar, deixa eu ver, que tipo de função matemática corresponde à expressão? Aí eu vou escrever aqui a expressão. X ao quadrado mais 3x menos 5 igual a y. Vamos botar o y no começo. Y igual a isso aí, tá? E aí vamos lá. Aí aqui começa um de nossos problemas. Qual é o nosso problema? Deixa eu ver se eu só coloquei a questão anterior como obrigatória. Obrigatória. Aqui começa um de nossos problemas. Qual é o problema? O aluno ele vai poder responder isso aqui de várias formas. Que tipo de função matemática corresponde a essa expressão? Ele pode escrever por extenso, segundo grau. Ele pode escrever com número, 2 grau. Ele pode escrever, por mais que eu tente aqui, ó, na chave de resposta, colocar todas as opções de resposta que o aluno pode dar e estão corretas, segundo grau, enter. Segundo grau, enter. Deixa eu ver. 2 grau, enter. Pode colocar com letra maiúscula também, ó. Segundo grau. Por mais que eu tente, o aluno ainda assim ele pode escrever de uma forma que o computador vai entender como errado, porque não é nenhuma dessas respostas. Por exemplo, ele pode errar a grafia da palavra, ele pode esquecer o R do grau, botar segundo grau. E mesmo assim, a gente sabe que ele quis responder segundo grau. Então, por isso, a importância de você revisar a sua prova manualmente. Quanto mais questões abertas a sua prova tiver, mais trabalho você vai ter para revisar, óbvio. Quanto mais questões objetivas a sua prova tiver, mais automática vai ser essa correção. Então, fica aí a critério de cada professor, ok? Então, coloquei aqui algumas opções. Posso também escolher um feedback aqui para o aluno dar a resposta, fazer um comentário e tudo mais. E aí eu clico aqui, escolho esse feedback. Sim, a pontuação da questão. Vou colocar essa questão valendo 45 pontos. Então, nós já temos aqui, ó, uma questão que vale 45 pontos, está aqui embaixo, ó. Uma outra questão que vale 25 pontos, já está dando 70. Vamos fazer aqui uma última questão, valendo 30 pontos, para fechar os 100. Então, mais uma questão. E essa questão eu vou fazer do tipo upload de arquivo. Essa aqui, os professores de língua portuguesa vão adorar. Por quê? Porque essa opção permite o aluno fazer o upload de um arquivo dele, do computador dele. Pode ser uma foto, pode ser um texto. Então, o aluno, por exemplo, pode estar fazendo uma prova de redação, elaborando um texto, e ele bate a foto do texto dele e envia através dessa opção. Então, eu vou clicar aqui, upload de arquivo, e aí, ó, permite que os participantes façam upload de arquivos no Drive. E aí, continuar. Quando eu faço essa opção, ele vai permitir o aluno fazer o upload dentro dessa pergunta. Então, faça um texto manuscrito sobre o tema tal. Tá? Então, o aluno vai fazer manuscrito no seu caderno, bater a foto e vai enviar. Permitir apenas tipos de arquivos específicos, aí você vai especificar qual é o arquivo que você quer. Se é um documento, se é uma planilha, se é um PDF e tudo mais. Então, você pode aqui optar pelo PDF para ficar mais curto. Número máximo de arquivos, só um, vai enviar só uma vez. E o tamanho máximo? Aí você pode também colocar aqui até 10 gigas aceitando o aluno, tá? É interessante colocar nem tão pouco, nem tão grande, para o aluno não exagerar, e tão pouco também para não ficar impedindo, bloqueando aí o envio dos alunos. Então, 100 mega é mais do que suficiente, ok? Pronto. A chave de resposta também não tem uma opção correta, mas você pode colocar valendo 30 pontos para fechar os 100 pontos da nossa atividade. Concluído, também é uma questão obrigatória. Deixa eu ver se a outra eu configurei como obrigatória. Não. Obrigatória e obrigatória. Pessoal, finalizei o meu teste. Esse meu teste vão ter 3 questões, tá? Bom, vamos lá então. Certo? Então, ó, terminei de elaborar o teste.
Nesse momento, apesar de ter a opção aqui enviar, nessa opção você poderia criar um link para enviar por e-mail para os seus alunos, ou até mesmo pegar o link e enviar por WhatsApp, enviar nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Mas esse não é o nosso propósito nesse momento. Nós queremos elaborar um teste para ser utilizado dentro do Classroom. Então, o teste foi elaborado, tá? Nós temos aqui a nossa prova montada. Nós vamos ver aqui dentro da nossa pasta do Drive, que nós criamos a biblioteca de provas, está aqui a nossa prova, que nós criamos, ó, AP1 de Física 2, eu vou apagar isso daqui para não confundir vocês. AP1 de Física 2, está aqui ela, certo? E aí nós vamos agora, ainda aqui no Drive, lá para o Google Classroom. Lá, para a gente ir para o Google Classroom, nós temos duas opções. Tem mais, mas eu vou mostrar para vocês duas. A primeira delas, se você estiver no Google Drive, é só clicar aqui, ó, na gradezinha dos aplicativos, descer, e você vai encontrar lá embaixo o botãozinho do Classroom ou sala de aula. Vai depender de como está configurado o seu computador, o seu navegador. Clicando aqui, você já vai diretamente entrar no Google Classroom, mas com aquele problema de ter que verificar qual a conta que você está utilizando, certo? Se você não quiser passar por esse problema, você também tem a seguinte opção. Vou fechar, tá? Fechei. Você também pode acessar através do Swap. Então, vou abrir aqui o meu Swap. Vou abrir aqui o meu Swap. Então, vou aproveitar aqui enquanto o Swap está abrindo para responder a pergunta da Adamastor. Sim, você tanto pode colocar uma imagem na pergunta, aqui, ó, quando eu passo o mouse aqui em cima do texto, ele abre esse botãozinho que me permite adicionar uma imagem a essa pergunta. Então, vamos supor que essa minha pergunta ali, quanto vale 2 mais 2, seja referente a uma imagem qualquer que eu vou colocar aqui. Ó, vou fazer um upload de uma imagem que está no meu computador. Você também pode bater uma foto na hora, pegar o endereço de uma foto que você tenha já tem encontrado na internet, usar o seu Google Fotos, o Google Drive, ou pesquisar nesse momento, tá? Mas vou pegar uma foto do meu computador. Então, vamos supor que esse passarinho aqui seja referente à minha pergunta lá. Tá fazendo o upload. Pronto. Ele já vai inserir na pergunta o passarinho como sendo a imagem, que poderia ser uma foto de um gráfico, poderia ser um mapa, poderia ser uma imagem de um quadro para fazer análise de literatura e tudo mais, tá certo? Então, essa aqui é a imagem da minha pergunta. Você também pode inserir imagens nas alternativas. Então, ao invés de a alternativa ser no formato de texto, você poderia colocar uma alternativa no formato de imagem. Então, responda qual das imagens abaixo mais se adequa, qual dos gráficos abaixo mais se adequa a tal função. Aí você colocaria um gráfico na alternativa 1, um gráfico na alternativa 2, um gráfico na alternativa 3 e assim por diante. Mas só é permitido imagens. Vou aproveitar o gancho da pergunta do Adamastor e mostrar mais uma funçãozinha também que nós temos aqui, que é essa função aqui, ó, adicionar vídeo. Esse adicionar vídeo, ele não vai adicionar dentro da pergunta, ele vai adicionar entre uma pergunta e outra. Então, por exemplo, estou aqui, ó, minha última pergunta foi aquela de fazer o upload, tá? Eu quero fazer agora uma pergunta a respeito de um vídeo do YouTube, sei lá, um vídeo que eu tenho no meu computador. Então, ao invés de clicar aqui em mais, para adicionar uma nova pergunta, eu vou descer e vou clicar aqui no vídeo, adicionar vídeo. Quando eu clico em adicionar vídeo, ele vai me perguntar que vídeo eu quero adicionar. Aí você pode fazer a pesquisa no YouTube ou já trazer o endereço direto do YouTube aqui, tá? Eu disse para vocês que poderia adicionar um vídeo do computador, mas não pode, somente vídeos do YouTube, tá? Então, somente vídeos do YouTube você pode pesquisar, ou se você já tiver o endereço do vídeo, colar direto aqui. Aí você adiciona, beleza? Então, ó, o IFPB Pro Enem. Deixa eu ver se ele pesquisa aqui, se ele acha os vídeos do Pro Enem, para a gente adicionar. Então, ó, nós temos aqui os vídeos do Pro Enem, certo? Então, IFBB, Campus Souza, Pro Enem, redação. Não sei se a professora Clícia e a professora Jane vão me autorizar. Eu acho que não tem problema, já que está lá no canal. Selecionar.
Você pode, por exemplo, gravar um vídeo a respeito de determinado assunto e desse vídeo fazer um questionário, tá? Então, tá aqui o vídeo, você pode colocar um título se quiser, se não quiser, deixa em branco e tá aí o vídeo adicionado. Quero fazer uma pergunta a respeito desse vídeo. Então, eu venho aqui no maisinho e coloco pergunta. A respeito do vídeo que você assistiu, responda. Aí ele pode, sei lá, colocar a opinião dele e tudo mais. Você pode também colocar uma pontuação ou não, deixar sem pontuação, deixar como obrigatória ou não, tá? Então, pronto, vou deixar assim, tá certo? Vamos lá. Elaborada a prova já está montada, configurada, com a pontuação, tudo direitinho. Então, eu vou lá no Swap, mostrei para vocês como é que acessa o Classroom através do Drive, tá? Clica aqui na engrenagemzinha e vai lá no Classroom. Vou agora mostrar como é que acessa pelo Swap. Entrei no Swap, eu tenho duas opções. Primeiro, você pode vir aqui nessa gradezinha e acessar o Google Sala de Aula. Aí você vai direto. Ou se você quiser ir para uma turma específica, aí você vai vir em diários, meus diários. Quando você clica em meus diários, você vai ter todos os seus diários aqui. Você vai acessar qual diário você quer elaborar essa prova, ou acessar o diário. E dentro do diário daquela turma específica, você vai para a sua turma Google Sala de Aula. Lembrando que é interessante que, sempre que você for acessar a turma dentro do Sala de Aula, eu recomendo que você sincronize antes. Porque pode ter havido alguma mudança dos alunos. Aluno ingressou, aluno saiu, aluno desistiu, aluno que não estava tendo acesso antes passou a ter. Então é sempre interessante sincronizar. Demora um tempinho, por isso que eu não vou fazer isso aqui agora. Você sincroniza e logo que terminar a sincronização, você vem aqui e acessa a turma, tá? Como eu não vou criar uma prova para essa turma, eu vou voltar lá para a página inicial do Swap e vou acessar o meu Google Classroom por aqui, ó. Que aí ele vai acessar no painel geral, onde eu vou ter acesso a todas as turmas, tá? Então, de novo, clica na engrenagemzinha, Google Sala de Aula, e aí eu já vou ser encaminhado para o Gmail, em que esse Gmail já é o Gmail institucional. É o e-mail institucional. E quando eu entrar no Google Classroom, é para ir já direto nessa conta. Se não for, a gente altera a conta para o acadêmico. Só esperar aqui ele carregar. Pronto, ó, entrou no meu Gmail, certo? Aí eu venho aqui na engrenagemzinha para escolher o aplicativo do Google Sala de Aula. Então desce, tá aqui o Google Classroom, vou clicar nele e vamos ver se ele já entra aqui na minha conta do acadêmico. Isso não vem acontecendo, ele entra na conta padrão, mas aí a gente, caso seja assim, ó, ele entra na conta padrão. Viram? Então, é sempre bom verificar. Mesmo entrando pelo Gmail, o meu Gmail está com o acadêmico, ó, como vocês podem ver aqui, está o acadêmico. Mesmo entrando pelo Gmail, quando eu entro no Classroom, ele entra na minha conta pessoal. Então, eu vou clicar aqui na minha foto e vou alterar para o acadêmico. Aí ele abre uma nova aba com o Classroom, mas agora na minha conta acadêmico. Para eu não confundir, eu vou fechar. Aqui está com a minha conta pessoal. E aí você pode fechar também o seu Gmail ou não, tá? Mas vamos lá. Estamos aqui no Google Classroom, tá certo? Uma novidade que eu percebi ontem no Google Classroom, eu até compartilhei aqui com os colegas do grupo de trabalho do Ferramentas Digitais, é que até um certo tempo atrás nós não tínhamos a permissão de criar turmas aqui no Google Classroom. Agora, essa permissão já foi dada. Então veja que as minhas turmas que eu trabalho no IFPB já existem, você não precisa criar. Eu tenho aqui a minha turma 38952, a minha turma 38180,
eu tenho as minhas 5 turmas que eu trabalho. Mas o que nós vamos fazer agora, como a gente está testando, nós estamos aprendendo, eu vou sugerir que vocês criem uma turma, para dentro dessa turma, vocês criarem a prova de vocês. Então, vamos lá. Clica aqui no maisinho, ó, mais. Aqui você tem a opção de participar da turma ou criar a turma. Para você participar, você precisa do código da turma na qual você quer entrar. No caso, nós vamos criar uma turma, certo? Então, nós vamos criar uma turma. E aí ele vai pedir o nome da turma. Só essa informação é obrigatória, nenhuma outra é. Então, vou colocar aqui oficina Google Forms. O assunto, elaboração de provas. E pronto, vou deixar só essas 2 informações e vou criar. Quando ele cria essa turma, é interessante que vocês saibam que automaticamente lá no seu Drive, ele está criando, tá? Vou mudar aqui para o Drive. Lá no seu Drive, ele vai criar uma pasta dentro de uma pasta chamada Classroom. Deixa eu voltar aqui para o início do Drive. Ó. Dentro de uma pasta que ele já cria para você, você não precisa criar. Dentro de uma pasta Classroom, vou clicar 2 vezes nela. Está abrindo aqui a pasta. Ele já cria uma pasta para cada turma que você tem. Então, todos os seus arquivos que você vai trabalhar com as turmas, elas vão ficar dentro das pastas respectivas de cada turma, tá? Então, ó, eu criei aqui agora para vocês uma turma Oficina Google Forms. Então, está aqui a nossa pasta dessa turma que eu acabei de criar. Nós vamos já trabalhar com ela. Deixa eu voltar lá para o Google Classroom, tá? Então, ó, criei a turma, essa. Inclusive, eu vou aproveitar e vou pedir para que vocês entrem nessa turma, porque eu vou disponibilizar essa prova que eu acabei de criar dentro da turma, para vocês verem como é essa interação, de como é que o aluno recebe, como é que ele responde, como é que eu corrijo e como é que eu dou nota, tá certo? Então, vocês vão aproveitar que estão aí no Google Classroom, lá na página inicial, aqui ó, onde você tem turmas, você vai clicar no mais, vai clicar em participar da turma e vão digitar esse código que eu vou apresentar bem grande aí na tela de vocês agora. Esse código aí que vocês vão digitar para participar dessa turma. Pois vamos lá. Então, eu vou ver aqui se... Beleza, irmão. Show de bola. Vamos lá. Então, eu vou ver aqui quem já entrou. Ó. Então, eu vindo aqui, ó, estava no mural, certo? Da turma que eu acabei de criar. É importante destacar que nas minhas turmas do Google Classroom, eu posso gerar um link do Meet. Esse link do Meet, ele fica padrão para essa turma. Toda vida que eu for dar uma aula no Google Meet para essa turma, eu não preciso estar compartilhando um link para os alunos, criando uma reunião nova. Eu posso vir aqui, ó, gerar um link do Meet, permitir gerar o link, aí ele está gerando, ó. E aí esse link, ele vai ficar padrão para sempre que eu for utilizar uma aula com essa turma, é esse mesmo link, tá? E ele vai ficar visível para os alunos. Então, esse link eu não preciso mais mudar. Ele vai ser o link oficial dessa turma para as aulas remotas, ok? Nós temos aqui a aba Pessoas. Depois nós vamos fazer uma oficina específica do Classroom. Estou mostrando aqui só algumas ferramentas principais. Vindo aqui em abas Pessoas, eu já tenho aqui todo mundo que entrou na turma, certo? Essas são as pessoas que estão na turma, conseguiram ir acessar. E nós temos aqui, por fim, a aba Notas, que eu vou mostrar para vocês, que é onde vai aparecer as notas da prova que vocês vão responder daqui a pouquinho. Onde é que eu submeto esse meu formulário como prova? É aqui. Dentro de atividades, eu posso criar vários tipos de atividades. Eu posso criar, por exemplo, um tópico. Se eu for trabalhar, por exemplo, dentro da Física 3, com que eu trabalho com o terceiro ano, eu trabalho com os assuntos carga elétrica, força eletrostática, campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica, resistores. Então, eu posso criar um tópico para cada um desses assuntos, para dentro desses tópicos ir colocando a AP1, a AP2, ok? A prova final daquele tópico e assim por diante. Os materiais que eu vou disponibilizar e tal. E aqui nós temos, o resto eu não vou apresentar agora, porque vai ser específico na nossa oficina de Google Classroom. E aqui nós temos 2 opções de atividade.
uma atividade que vai ser um exercício ou uma atividade que vai ser o teste. Vamos lá, ver se eu explico aqui com bastante calma para ver se você entende. Apesar de lá no formulário, nas configurações, a gente ter habilitado a função teste e ele vai corrigir automaticamente quando o aluno responder, o Google Classroom só entende esse teu formulário, que ele vai valer como nota se você criar uma atividade com teste. Se você criar simplesmente uma atividade, você vai conseguir incluir aquele arquivo, porém ele não vai valer nota. O aluno vai receber uma pontuação, mas ele não vai entender dentro do Classroom que isso é uma nota. Ok? Beleza? Então nós vamos criar, como eu estou explicando, como fazer uma prova, nós vamos criar uma atividade com teste. Outro momento que eu vou pedir muita calma para vocês, prestem atenção. Quando eu crio uma atividade aqui pelo Classroom como teste, ele já vai criar um arquivo para eu criar esse formulário dentro do Classroom. Giovanni, se eu podia ter criado esse formulário dentro do Classroom, por que a gente criou lá no Drive? Porque eu penso o seguinte, se você criar esse formulário dentro do Classroom, esse formulário ele vai ficar dentro da pasta dessa turma aqui que eu acabei de criar, ó, oficina Google Forms. Deixa eu abrir a pasta para vocês verem. Ó, o arquivo que acabou de ser criado lá, Blank Quiz, ele está aqui dentro da minha pasta do Google Drive, Blank Quiz. Só que eu não vou usar esse teste. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, eu vou clicar nele aqui, ó, e vou excluí-lo, porque eu não vou usar esse arquivo em branco. Lembrando, haveria a possibilidade de eu criar a partir daí, mas aí ia ficar exclusivo para essa turma. Digamos que eu quero usar essa mesma prova para outras turmas. Então, essa prova ficaria armazenada na pasta de uma turma e eu iria utilizar para outras turmas? Eu acho que fica um pouco desorganizado. Então, por uma questão de organização, nós não vamos usar esse arquivo em branco. Vou até fechá-lo aqui, tá? Então, excluir lá na pasta do Google Drive e excluir aqui o arquivo que ele... Eu não excluí a atividade, eu excluí o arquivo que ele criou. O que é que eu vou fazer agora? Lá no Google Drive, eu vou para a pasta, para a minha biblioteca de provas, e vou fazer uma cópia dessa prova. Por que uma cópia? Porque se eu puxar essa prova dessa pasta, todas as turmas que tiverem alunos respondentes, ou de repente, se você usar esse formulário para um público externo, todas as respostas vão ficar misturadas. Então, também por uma questão de organização, para você ter um arquivo com as respostas somente daquela turma, eu sugiro, não é obrigatório, mas eu sugiro que você, lá na sua pasta Biblioteca de Provas, clique na prova que você quer utilizar. Aqui no menu, no Mais Ações, você vai fazer uma cópia. Ele automaticamente vai criar uma cópia igual dessa prova que você está usando como base, como modelo, digamos assim, tá? Então tá aqui, ó, cópia de AP1 de Física 2. O que é que eu ainda vou fazer agora? Eu vou clicar nesse arquivo e vou renomeá-lo. Vou vir aqui, deixa eu ver se ele está selecionado. Selecionei, ó, tá azulzinho aqui. Vou vir aqui e vou renomeá-lo. Para que eu possa tirar esse cópia de, tá? Eu vou tirar esse cópia de e vou incluir lá no final, ó, AP1 de Física 2, turma, vamos supor aqui, meio ambiente, tá? Ok. Renomeado esse arquivo, eu vou agora pegá-lo, ele já está selecionado, ó, e vou vir aqui de novo e vou movê-lo para a turma que eu vou utilizar essa prova. Eu coloquei aqui meio ambiente, mas é a nossa turma que eu acabei de criar, ó, certo? Eu vou voltar aqui, ele está na pasta Biblioteca de Provas. Eu vou voltar, vou para a pasta Meu Drive, a turma está dentro de Classroom, vou aqui na setinha, abrir a pasta Classroom, todas as minhas turmas estão aqui, e vou colocar na minha oficina Google Forms, que foi a turma que eu criei agora. Ó. Selecionei, já posso clicar em mover, tá? Confirmo, mover. Ó, sumiu daqui
E agora, lá dentro do meu Drive, eu vou conferir se ele foi para o lugar correto. Pasta Classroom, que é onde eu tenho todas as pastas das minhas turmas. E a minha turma, que eu acabei de dar, oficina Google Forms. Para abrir a pasta, sempre clica 2 vezes, tá, pessoal? Pronto, tá aqui a prova. Aqui no Google Drive, eu não vou fazer mais nada por enquanto. Agora, eu vou lá na minha turma do Google Classroom, vou colocar aqui o título da minha atividade, AP1 de Física 2. As instruções, eu posso colocar o que eu quiser, tempo de prova, 1 hora, é, é individual, sem pesquisa, assunto. Aí você pode, se quiser, colocar aqui o assunto. Vamos supor aqui, função do segundo grau. E pronto, tá? Aí é aqui que eu vou adicionar aquele meu formulário como prova. Então, venho aqui, ó, adicionar dentro do Google Drive. Se eu vier em link, caso eu tenha um link desse arquivo, eu posso colocar aqui. Caso eu queira pegar do meu computador, eu coloco aqui. Caso eu queira colocar um vídeo do YouTube, eu coloco aqui. Mas eu quero colocar a prova que os alunos vão responder. Então, eu venho em Google Drive e vou lá para a pasta da minha turma. Eu não vou lá para a pasta de bibliotecas. Ó, meu Drive, Classroom. Se eu for para a biblioteca de provas, eu pego o meu modelo, a minha prova base, que é para estar em branco. Eu não quero. Vou para a pasta do Classroom. Tem, dentro da turma que eu criei agora, ó, oficinas Google Forms, está aqui a minha prova. Clico nela, adicionar. Veja que quando eu adiciono, a prova já está montada, tá? Eu vou configurar apenas agora como é que o Google Classroom vai entender e utilizar essa prova como nota. Primeiro, eu tenho aqui, como é nota, a habilitação de importar as notas. Ele vai pegar as notas que o formulário vai gerar e vai importar para o meu diário do Google Classroom. Aqui ao lado, eu tenho a opção de escolher para que turmas eu quero submeter essa prova. É aconselhável que você submeta apenas a turma na qual essa prova está dentro da pasta. Giovanni, mas eu quero botar essa prova para outras turmas também. Pode ser? Pode. Mas aí você vai gerar aquele problema de novo. Todo mundo que responder vai estar misturado dentro do mesmo formulário. Então você vai ter turma de meio ambiente, turma de agroecologia, turma de agroecologia não tem, que é outro nível, mas meio ambiente, agroindústria, pecuária e tudo mais, tudo dentro do mesmo formulário. Não é interessante. Então, eu sempre escolho uma turma só. Quem são os alunos que vão responder? De repente, você está fazendo uma prova de segunda chamada. Você está fazendo uma prova de recuperação. Então, você pode escolher que só alguns alunos, tá? Você vai dar uma segunda oportunidade para o aluno. Ou, se você selecionar todos, vai ser uma prova para todo mundo responder. Quantos pontos essa prova vale? Lembre-se que lá eu elaborei as questões de forma que o total dê 100 pontos. Mas não necessariamente a sua prova vai valer 100 pontos. Mesmo que lá valha 100, se você botar aqui 30, é como se o 100 que ele tirou no formulário equivale a 30 pontos nessa etapa, nesse módulo, digamos assim, tá? Mas eu vou colocar valendo 100. 100 pontos. Data de entrega. Eu quero que o aluno entregue essa prova até hoje, dia 18, horário, às 23h59. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque para diminuir a possibilidade de pesca, de cola e tudo mais, de ajuda, você pode restringir o tempo de prova para 1 hora. Como é que você vai fazer isso? Você pode vir aqui, ó, e programar a sua prova. Então, se eu programar para hoje, às 17 horas, e colocar aqui na data de entrega, a data de entrega para as 18 horas, a sua prova vai ser liberada quando você programar aqui às 17 e encerrar às 18. Isso quer dizer que o aluno teve 1 hora para responder a sua prova. Beleza? Então você consegue restringir um tempo desta forma. No tópicos, nós não criamos nenhum tópico lá, aqueles assuntos que eu tinha mencionado com vocês, mas você poderia vir aqui e dizer a qual tópico essa prova iria fazer parte. Então, a gente pode criar aqui, inclusive, certo? Se eu criar um tópico, posso colocar função do segundo grau. E essa prova vai estar dentro do tópico função do segundo grau. Eu vou deixar em aberto porque eu não criei tópico nenhum. Pessoal, nossa prova está
elaborada, está configurada. O que eu vou fazer agora é criar a atividade. E aí eu vou pedir muita atenção de vocês, porque na hora que eu criar essa atividade, todos os participantes dessa turma, todo mundo que está aqui participando, vai receber uma notificação de que essa atividade foi criada. E vocês vão poder, a partir daí, como eu não estou programando, eu estou criando, ela vai ficar valendo a partir de agora, vocês vão poder, a partir daí, entrar no Classroom e responder. Giovanni, eu vi que lá no formulário eu poderia ter enviado. Poderia. Mas quando você envia, você disponibiliza o link desse formulário para pessoas que podem estar externamente respondendo. Você não está vinculando o resultado desse formulário ao Classroom. Então é necessário fazer esse processo para que o Classroom, com o diário da sua turma, com todos os alunos listados, ele relacione aquela resposta àquele aluno, ok? Então, vou criar aqui a atividade. Quando eu venho aqui, ó, em atividades, notas, eu tenho a relação de todos os participantes da turma e as notas que não foram atribuídas ainda, porque vocês não responderam, vocês não enviaram, eu não corrigi e não liberei as notas ainda. Todo esse processo é necessário, tá? Mas está aqui todos os alunos com as notas quando aparecerem. Vou acompanhando aqui, eu posso acompanhar, ó, quem está entregando, ó, 14 a trabalhos atribuídos, né? Porque tem 14 pessoas aqui na turma, mas ninguém entregou ainda a atividade, certo? Então, eu posso ir acompanhando aqui em tempo real os alunos que entregaram, ó, certo? Os alunos que entregaram e quem não entregou. Pronto, um acabou de entregar, foi o Watson. Estou aguardando aqui. Pessoal, eu vou só falar aqui uma coisa que eu acho interessante, que é esse termo que ele usa, devolvido. A Lisanca respondeu também agora. Ó, aqui onde eu acompanho o trabalho dos alunos, ele usa esse termo devolvido. No começo, eu tinha a impressão de que é como se o aluno tivesse entregue e eu tivesse devolvido, mas não é. Eu atribuí um trabalho para o aluno e ele me devolveu o trabalho respondido, tá? Então, esse termo devolvido é quando o aluno me devolve. E aí, quando eu seleciono aqui o aluno, eu posso clicar aqui em devolver novamente. Eu vou estar, de novo, devolvendo esse trabalho para o aluno, já com a correção, entendeu? Mas eu não vou fazer isso agora, não. Vou mostrar para vocês como é que faz. Pessoal, olha aqui um detalhe aqui, ó. Dentro do Classroom, eu tenho 4 trabalhos entregues. Aqui, ele aparece como 8 respostas. Provavelmente alguém está respondendo aí. Deixa eu só atualizar aqui o Classroom para ver se não é porque ele está desatualizado. Ó, eu tenho 18 participantes. Dos 18 participantes, 10 já entregaram a atividade. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Era para o Google Classroom, na hora que eu clicar aqui nessa pasta, ele me direcionar para a pasta onde esse arquivo está. Mas ele está dando um problema. Vou clicar aqui para ver se esse problema foi sanado. Está dando problema. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você clicar nessa pasta, você vai lá no seu Google Drive, dentro da pasta da turma que você criou o formulário, certo? E vai abrir o formulário, para que você possa responder, possa corrigir manualmente a resposta de todos os seus alunos. Quando eu abro o formulário, eu tenho, ao lado da aba Perguntas, que é onde eu montei a minha prova, eu tenho a aba Respostas. Então, pessoal, quando eu abrir aqui o meu formulário novamente, ao lado das perguntas tem as respostas. Vejam que 15 pessoas já responderam esse formulário. E aqui eu tenho os dados estatísticos de quem respondeu, das notas e tal, que isso aí eu posso depois fazer uma análise para o que eu quiser, tá? Aqui o nome das pessoas que responderam, beleza? Mas o que é que me interessa aqui é a análise individual. Dentro da análise individual, eu tenho... Vamos lá, então, ó. Então, dentro dessa aba individual, eu posso, primeiro, bloquear as respostas, se eu quiser que ninguém mais responda, tá? Então, é só bloquear aqui, ninguém mais vai responder. Lembrando que eu tinha configurado lá no Classroom para ser até às 18 horas. Então, isso aqui é opcional. 18 horas ele encerra e eu não preciso me preocupar com isso. Aí aqui eu venho, ó, individualmente, aluno por aluno, corrigindo manualmente só aquelas perguntas que eu deixei com resposta aberta, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu estou na prova do Watson. O Watson não colocou o nome dele,
porque eu não coloquei como obrigatório, talvez, tá? Então, não colocou nome. O nome dele que ele respondeu foi nome, tá? Aí aqui na pergunta 2 mais 2 ele errou, respondeu 6, então ganhou 0 dos 25 pontos. Aqui eu poderia alterar, eu poderia atribuir uma pontuação diferente. Por exemplo, o Watson colocou 6, mas eu entendo que ele queria dizer outra coisa, então eu venho aqui e atribuo. Isso nas provas, nas questões objetivas, nem sempre vai ser necessário, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, nessa questão, que tipo de função matemática corresponde a essa expressão? Ele botou ADSD, certo? É uma resposta que está totalmente errada. Então, a pontuação 0, ela é bem atribuída para a resposta dele. Mas vamos supor que ele tivesse respondido algo equivalente a segundo grau. Então, eu poderia aqui dar a pontuação total, os 45 pontos, ou até uma pontuação parcial, vamos supor 25 pontos. Isso eu vou fazendo, ó, questão por questão. Isso, quando você vai montar, é bom que você organize. Por exemplo, se sua prova tem 10 questões e você quer colocar 2 questões abertas, coloca no início, porque aí facilita para ti na hora de corrigir, tá? Então você pega as 2 iniciais, corrige e as outras você não precisa nem olhar, porque o sistema já corrigiu automaticamente. Fiz a alteração aqui da pontuação que foi dada ao Watson. Vou colocar aqui uma pontuaçãozinha total aqui, já que ele mandou o arquivo. E pronto. Clico aqui em salvar. Depois que eu salvo, eu tenho a opção de liberar essa pontuação para o Classroom importar. Então, corrigir a prova do Watson, libero. Quando abre essa pasta, ele pergunta se eu quero enviar um e-mail para o Watson. Não, eu não quero enviar um e-mail para o Watson. Então, cancelo, tá? Então, deixa essa prova aí, porque eu não vou enviar a nota para ele. Caso eu queira, eu clico aqui em liberar, deixo marcado e enviar o e-mail, tá? Não vou enviar agora. Vou para a próxima prova. Prova 2 das 15. A Lisanca foi a segunda a responder. Aí eu venho aqui, vou corrigir a prova da Lisanca. Ela botou BBB, vou dar menos 10 pontos para ela. Brincando. Vou botar aqui 10 pontos. Vou dar a pontuação máxima aqui e salvar. Corrigir a prova da Lisanca. Vamos agora para a prova 3. E assim, pessoal, sucessivamente, tá? Vamos supor que eu tenha corrigido as 15 provas. Eu vou lá no Classroom, tendo feito a correção, eu vou agora importar as notas que eu já corrigi lá no meu formulário. Ele está importando, importar as notas. Importadas as notas, o aluno ele ainda não está tendo acesso a essas notas, tá? Isso aqui o aluno não consegue ver. Se você tentar olhar aí as suas notas, você vai ver que você não está vendo isso. Está aparecendo aqui embaixo, ó, a palavra rascunho. Então é porque essas notas ainda não foram liberadas para os alunos. Mas eu posso agora pegar todos os alunos que entregaram ou todos os alunos, se tiver encerrado o prazo, selecionar e posso devolver a prova de todos, tá? Então deixa eu ver aqui, ó, devolver a nota de todos. O que é esse devolver? É dizer para o aluno, pronto, eu já corrigi a sua prova, tá aqui a sua nota. Eu estou devolvendo, o aluno me devolveu respondida e eu estou devolvendo para ele a prova corrigida com nota. A partir de agora, todos esses alunos que eu corrigi a prova vão receber as suas notas no Google Classroom. Beleza? Então, tá devolvendo. Ó, os 14 envios, 4 não me entregaram. Os 14 que me enviaram já estão com as suas notas devidamente divulgadas no Google Classroom. Beleza? Mas, Giovanni, eu quero ver a relação de todas as notas do aluno. Onde é que eu vejo isso? Você vem aqui na abazinha do Google Forms, volta lá para a página inicial dessa turma, tá? E vai em notas. Aqui você tem a relação de todas as notas que você aplicou e já corrigiu para os seus alunos. AP1, AP2 e tal, de cada etapa. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Deixa eu só voltar aqui para encerrar minha apresentação da tela.
para eu poder agora encerrar a minha fala, e passar o bastão para o Watson, tá? Então, basicamente é isso o que vocês precisam saber do básico para elaborar uma prova, enviar para os alunos, submeter à sua turma, receber, corrigir manualmente e devolver a nota para os alunos e gerenciar esse arquivo, seria isso, tá? Pronto. Eu não sei como é que é o processo inverso, tá? Mas existe a possibilidade de tudo isso que a gente fez aqui, principalmente se você criar uma atividade, como a gente fez, criando uma pasta, tendo a sua biblioteca de provas e tudo mais, existe a possibilidade de você usar essa prova lá no Moodle. Basta você pegar o link desse formulário e levar para lá. Ele não vai importar as notas para o Moodle, mas você pode usar esse formulário, ele vai gerar uma pontuação para o seu aluno e você vai lá manualmente e coloca dentro do Moodle, tá? Mas isso aqui não é perdido. Eu não sei se é possível o contrário, você pegar a atividade do Moodle e trazer para o Google Classroom, mas levar do Google Classroom não, levar o formulário, levar uma apresentação que você faz usando a ferramenta do Google, pegar os seus arquivos que estão dentro do Google Drive e colocar dentro da sua turma do Moodle, isso é possível, tá? Sem contar que, como o Watson talvez dê tempo a ele apresentar pelo menos um pouquinho, esse formulário ele pode ser usado na sua pesquisa, você pode disponibilizar para um grupo de pessoas que você queira fazer um levantamento de dados. Então, não necessariamente a gente está explicando isso só para as nossas aulas de complementação de carga horária, quando a gente retomar as nossas aulas de fato. Mas a gente pode utilizar para várias outras coisas além dessa funcionalidade que, ao meu ver, é fantástica você poder elaborar uma prova, ter possibilidades de evitar cola, evitar repassar as perguntas e o sistema ainda corrigir automaticamente para ti. E como alguém colocou aqui no chat, com economia de papel absurda, tá? Então eu acho que é uma ferramenta assim fantástica, tá? Então, vamos pulando a boa parte dos passos que Giovanni já passou. Eu tenho que... A gente já entrou no Google Drive, não foi? Para poder gerar um formulário. Então, todo mundo já viu e já fez um formulário, provavelmente. Não foi? Estão vendo minha tela? Acho que vou botar aqui para eu poder ver também. Pronto. Então, o que é que nós temos? Do mesmo jeito, diferente da pasta que você tiver, você pode, do mesmo jeito, criar um novo formulário, no mais, formulário, da mesma forma. Então, tudo aquilo que Giovanni já falou sobre nome, sobre perguntas, onde ele falou sobre a questão de múltiplas escolhas, perguntas curtas, perguntas rápidas, nós vamos ter a mesma coisa. Eu vou fazer só um pequeno exemplo aqui que eu estava... Deixa eu ver se eu me acho aqui nas minhas telas. Um pequeno formulário, ou seja, para você poder fazer uma pesquisa. Como eu já vi até... Se você tiver necessidade de colher alguns dados para uma pesquisa de, assim, um projeto de extensão, projeto de pesquisa, você precisa pegar dados de alguma quantidade de pessoas, ou até mesmo para alguma coisa, projeto pessoal que você queira. Você pode usar, eu vou fazer aqui como se fosse um exemplo de um questionário de satisfação, certo? Como no exemplo aqui, eu teria satisfação sobre a questão do GT, onde você teria o título dele, botar uma descrição, aquela mesma coisa que Giovanni falou. Sobre as perguntas, sempre a mesma coisa, né? Você vai ter o tipo da pergunta, eu vou aqui ser um pouquinho rápido, vou colocar apenas nome, botar outra pergunta aqui, vou botar, vamos exemplo aqui, telefone, tem que ser obrigatório. É uma coisa que acho que não vai dar tempo de abordar, mas uma coisa que o formulário faz é você poder definir uma validação para a resposta. Algumas vezes ele faz validações automáticas, como número e é número, ou seja, só vai caber números no campo de telefone. Ou seja, o Google automaticamente, algumas coisas ele já faz por você. Isso no caso de resposta curta. Acho que o Giovanni falou sobre adicionar títulos, né? Onde você pode adicionar um título a determinada quantidade de perguntas. Lembrando que aqui você pode mover qualquer pergunta de cima para baixo. No caso de um teste, você pode usar a forma aleatória. Então, isso não... Para que ele vá, como eu diga, ele embaralha as questões.
Mas no caso de uma pesquisa, não seria interessante você embaralhar, seria interessante você ordenar elas. Como o Giovanni falou, temos adicionar vídeos, adicionar imagens. Eu vou cortar a questão de sessão para ser um pouco mais rápido. Uma vez você fazendo o questionário, você vai ter algumas perguntas que são interessantes, alguns tipos de perguntas são interessantes para questionários, diferente do que é para a prova. Por exemplo, vou colocar aqui uma pergunta onde você tem aquela lista que você pode selecionar uma opção da lista. Que é um exemplo aqui. Qual a titulação? Um exemplo. Qual sua titulação? Deixa eu botar aqui. Então, eu vou ter essa opção aqui, que seria lista suspensa. Nele, eu posso colocar aqui, um exemplo, graduado, mestre, doutor. Qual a vantagem disso? Em vez de eu ter, quando eu tiver uma lista muito longa, acho que Giovanni falou sobre aqui, não foi? Sobre visualizar o questionário. Eu vou abrir aqui visualização, só para mostrar para vocês que quando você tem uma lista muito longa, você consegue concatenar tudo em uma pequena pergunta. Ou seja, para você não ter algo muito extenso. No caso de você botar múltiplas escolhas. Mas o funcionamento é o mesmo de múltiplas escolhas. Outro que pode ser interessante quando você está trabalhando com o questionário, por exemplo, questionário de satisfação, é saber o nível de satisfação do usuário. Para isso, você pode avaliar ele com uma escala linear, onde você vai colocar um exemplo. Como você avalia a oficina de hoje? Posso fazer uma escala entre 2 pontos, como muito ruim e muito bom. Poxa, isso vai me retornar. Voltando aqui para a visualização, eu vou poder aqui ter uma escala, por exemplo, de 1 a 5, você pode aumentar ou diminuir a quantidade, no grau de satisfação desse usuário com o seu objeto de pesquisa. Outra opção também para satisfação ou qualquer outra coisa que leve a questão de níveis, seria a questão de você usar grade de múltipla escolha. Aqui é como se você pudesse usar uma escala de níveis para vários assuntos na mesma pergunta. Como exemplo, qual o... Acho que eu não estou vendo o chat. Beleza. Qual o grau de satisfação com a oficina? Deixa eu copiar logo o texto que eu tenho. Você pode organizar por linhas e colunas. Como exemplo, qual seria o grau com a velocidade que ele é apresentado? Qual seria o grau com relação ao conteúdo apresentado? Então, eu posso organizar por colunas, como ruim, regular e bom. O que é que eu vou ter de retorno com essa pergunta? Eu vou poder avaliar aqui a velocidade dele e o conteúdo, ou seja, o que eu acho em relação ao conteúdo dele, o que eu acho em relação à velocidade com que o conteúdo foi posto. Outra questão que pode ser interessante seria aquela de você botar por coluna, só que você poder marcar várias opções na mesma coluna. Um exemplo, que seria aqui, grade com caixa de seleção. Vamos dizer aqui, um exemplo. Qual dispositivo você utiliza? Qual dispositivo você utiliza? Eles. Para assistir a oficina e para realizar as atividades da oficina. Então, nisso eu posso ter mais de uma resposta para a mesma pergunta, ou seja, para o mesmo tópico. Notebook, um PC, por exemplo, um celular. Com essa aqui, eu vou ter que, diferente do anterior, que eu vou ter aqui de múltipla escolha, ou posso escolher apenas um das colunas, aqui eu posso escolher mais do que uma coluna. Por exemplo, para assistir a oficina, eu uso o celular, para realizar atividades eu uso o notebook e uso o PC.
Ou seja, eu poder ter múltiplas respostas para o mesmo tópico. São bem similares. Então, do mais, eu acho que as outras perguntas, Giovanni já abordou. Tirando que tem a questão de data, tipo, como exemplo que quisermos saber qual seria a melhor data para a próxima oficina. Então, poderíamos colocar aqui com data. Então, cada um que respondesse diria qual seria a melhor data. Também podemos abordar com hora, no caso, qual seria a melhor hora para a oficina. Aqui eu teria uma resposta utilizando horas, certo? No básico, eu só estou apresentando um pouco mais das outras opções que Giovanni não falou, porque elas não se encaixam tão bem para uma atividade, mas elas se encaixam mais para a questão de avaliação. Ou você quer fazer um questionário, ou você quer saber a opinião, ou você quer saber um assunto relacionado. Uma coisa que Giovanni terminou não abordando, porque a gente usou o Classroom, foi a questão do envio. Quando eu venho aqui e clico em enviar, eu vou ter algumas opções de envio. Eu vou ter a opção para eu mandar por e-mail, no caso eu posso colocar, você vai abrir o nome de quem vai receber, ou seja, ele vai mandar esse questionário para pessoas específicas. Aqui eu tenho um assunto, incluir o formulário no e-mail, ou seja, para ele ir junto. Ou um que é o mais utilizado é você coletar automaticamente o e-mail. Seria interessante para você não ter duplicidade nas respostas. E aqui é um dos que são mais interessantes, é o link. Ou seja, você criou um formulário que você quer distribuir para várias pessoas, você gera um link e envia esse link para as pessoas e elas vão poder responder. Como um exemplo que foi usado, embora que não foi no Google Forms, que foi usado para realizar o questionário sobre a conectividade dos alunos no campus de Souza. Foi utilizado um link que foi passado para os alunos e eles responderam a partir de um link. A ferramenta foi diferente, mas o Google Formulários consegue fazer o mesmo objetivo. Aqui eu tenho para encurtar o link, ou seja, para ficar menor e usar. Uma vez, como o Giovanni falou, enquanto você está fazendo, ele está salvando essas informações. Gerei o link, eu posso aqui apertar em copiar. Lembrando, aqui é um formulário simples, então eu não precisei ir nas configurações e ativar teste, ou seja, para ele ter nota e tudo mais, apenas respostas. Eu vou colocar aqui no chat o link desse formulário. Eu queria que vocês pudessem responder, ou algumas pessoas responder para que eu pudesse mostrar os resultados que são utilizados a partir dos dados que... Sim, eu acho que uma coisa que seria interessante falar é sobre a questão da restrição. Nas configurações, eu vou ter a restrição aqui para pessoas apenas do instituto. Então, retirar essa restrição seria interessante quando você quer passar para pessoas de fora, para que ele não fique preso apenas com o pessoal que tem o e-mail @ifpb. Pronto. Aproveitando uma coisa que o Giovanni falou que também pode ser interessante, seria a questão de você poder ver o gráfico e o sumário das respostas. Se você quer que quem respondeu ao seu questionário tenha um acesso ao sumário, ou seja, saiba como é que está o andamento do questionário, você pode ativar para que ele possa responder, ver o gráfico dessas respostas. Como também editar, que no caso de uma prova, não é interessante que o aluno edite o conteúdo da prova. Mas no caso de um questionário, você pode habilitar para que o usuário possa editar a questão dessa prova posteriormente. Prova não, questionário. Pronto, aqui temos 9 respostas, certo? Do mesmo jeito como o Giovanni mostrou, para você poder avaliar o aluno, ou seja, poder dar a nota a ele, você vai ter no questionário que seria só para exibição. Eu vou ter quem respondeu, vou ter aqui por perguntas, ou seja, a resposta de cada um por cada pergunta, e vou ter aqui individualmente, ou seja, por pessoa, cada um respondeu. A vantagem é, uma vez que você fez um questionário, você pode ter uma planilha com os dados que foram, como eu disse, que foram obtidos nesse questionário. Nesse botãozinho aqui, ó, nós vamos ter que criar planilha. Quando você for criar a planilha, você vai poder dar um nome a ela, ou selecionar uma planilha que já existe para adicionar esses dados. Vou colocar aqui só teste. Essa planilha é criada na mesma pasta onde o seu formulário está. Uma vez criada essa planilha, aproveitar que já tem umas 10 respostas,
todos os dados que foi preenchido, você vai ter eles aqui, em cada um deles, para que você possa manusear como você desejar as respostas de cada um dos questionários. Uma coisa que pode ser muito interessante, ou seja, o planilha vai ser muito similar ao Excel, ele vai ter muitas funções que o Excel tem, então ele vai ter muita coisa. Mas uma coisa que pode ser interessante quando você está trabalhando com um questionário, pelo menos no básico, é você poder filtrar a partir de uma informação. Então, esse seria um ponto que eu gostaria de mostrar, que seria você usar a ferramenta de filtro do Planilhas. Quando você clica aqui em filtro, você abre para que cada coluna possa haver um filtro e você possa selecionar as pessoas que responderam de uma determinada forma. Como exemplo aqui, saber sobre titulação. Eu posso aqui filtrar quem é mestre dos que responderam. Clique em OK. Eu acho que eu não apertei. Aqui, ó, tirar o doutor e ficar apenas com mestre. Clique em OK e aqui eu vou ter todo mundo com aquela definição. Se eu quiser só quem for doutor, posso clicar no filtro novamente, desabilito ele, clique em doutor, clique em OK. Então, todos que são doutores, ou seja, eu posso filtrar para ter uma melhor organização e para poder saber quais são os dados que eu realmente quero. Isso seria interessante para uma pesquisa. Então, isso seria um dos pontos que eu queria mostrar para que você possa usar posteriormente para qualquer coisa que desejar e poder ter os filtros básicos. Também dá para gerar gráficos por ele. O Planilhas vai conseguir gerar vários tipos de gráficos. Ele vai ter várias funções para isso. Só que isso vai estender demais. Então, foge um pouco do objetivo que eu tenho agora. Se eu não me engano, o formulário ele também tem uma questão dos gráficos. Eu só não vou me lembrar. Eu acho que os gráficos ele só vai mostrar quando é perguntas de múltipla escolha. Como eu não fiz pergunta de múltipla escolhas. É no resumo aí, Adson, nessa tela. Aqui, resumo. Isso. Então, no resumo aqui, eu vou ter a questão dos gráficos, para você analisar, e vou ter a questão da planilha, que foi o principal, para você poder fazer uma análise mais detalhada do que você deseja falar.